seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de Ciências do 4º ano e hoje nós vamos falar sobre os movimentos da Terra e da Lua. Vamos ver qual é a habilidade trabalhada nessa aula. Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempos regulares e ao uso desses conhecimentos para a construção de calendários em diferentes culturas, analisando a melhor época para o cultivo agrícola. Então aqui a gente tem uma ilustração do nosso sistema solar. E nunca é demais falar para vocês e repetir que é uma ilustração lúdica, que ela não obedece à escala dos planetas, nem de tamanho, nem de distância, mas que dá para a gente ter uma ideia do que acontece ali. Então aqui a gente tem o nosso sistema solar e ele tem uma estrela central que nós chamamos de Sol. A Terra... E ela realiza movimento em torno de si mesma, rotação e movimento em torno do Sol, translação. E nós também temos aqui a Lua. A Lua vai girar em torno da Terra. Então a Terra gira em torno de si mesma, em torno do Sol, e a Lua gira em torno da Terra também. E esses movimentos são movimentos ritmados, são movimentos cíclicos que vão acontecer, vão continuar acontecendo sempre no mesmo ritmo. Por isso a gente consegue basear os nossos calendários, as nossas atividades cotidianas nesses movimentos. Que astros são esses? Quando eu falei do sistema solar, eu disse que o Sol é uma estrela. Isso significa que ele tem uma luz própria. E esses dois astros aqui? Bom, a Lua é um satélite natural. E a Terra é um planeta. Então, esses são corpos celestes que não emitem luz. A Terra recebe a luz do Sol, nós precisamos muito dela para manter a vida aqui, e a Lua reflete a luz do Sol. Por isso, ela parece luminosa, mas na verdade ela é iluminada. E nós temos a impressão que a Lua é maior do que as estrelas, mais luminosa que as estrelas, mas isso é só uma ilusão que a gente tem, porque a Lua está bem pertinho do nosso planeta, enquanto as estrelas estão bem mais distantes. Mas é muito importante a gente ter isso aqui guardado. A Lua não tem luz, ela reflete a luz do Sol, ok? As fases da Lua. Quando você consulta um calendário, você pode ver que sempre tem ali as fases da Lua. As fases da Lua são 4. A Lua cheia, a Lua minguante, a Lua nova e a Lua crescente. Essas fases duram aproximadamente 7 dias, uma semana, né? Olha só aí o tempo baseado no movimento. Então, 7 dias, uma semana, e as 4 fases juntas, né, vão ter ali 28 dias, que é quase um mês, né, aproximadamente, quase um mês. E então a gente tem, né, essas fases ali no calendário. Por que a Lua muda de forma em cada fase? Como é que a gente sabe em que fase que a Lua está? A gente olha para o céu e vê que ela está com uma forma diferente. E por que ela muda de forma? Na verdade, a Lua não muda de forma. A Lua é sólida. O que muda de forma é o reflexo que a gente vê, né? É a parte iluminada pelo Sol, por causa do movimento que a Lua realiza. Vamos entender isso um pouco melhor? Veja só. Aqui, então, está a Terra. E aqui
você está vendo que tem 4 luas. Na verdade, a Terra tem apenas um satélite natural, apenas uma lua. Aqui nós só estamos mostrando o movimento dessa lua. O movimento dela vai ser num sentido anti-horário. Então, ela vai seguir assim. E essas setas estão mostrando a direção da luz do Sol. Então, a gente entendeu que o Sol está desse lado. Vou fazer ele pequeno aqui, mas você pode imaginar ele bem grandão, gigante, sem nem caber nessa tela, tá bom? Então, o Sol está ali e a luz está vindo nessa direção que as setas indicam. Veja só, nessa direção. Então, aqui vamos começar olhando a Terra. A Terra está aqui, a Terra gira. O lado que está para cá, esse lado que está iluminado, é o que a gente vai chamar de dia, certo? Então, aqui a gente tem o dia, o lado que está iluminado da Terra. Agora vamos prestar atenção na Lua para entender por que é que ela muda de forma, ou melhor, parece mudar de forma. Então, veja bem, do mesmo modo que a Terra, a Lua está aqui, está sendo iluminada apenas desse lado. Acontece que nós não estamos daquele lado, nós estamos aqui na Terra vendo a Lua daqui. Então, o lado que nós vemos da Lua, esse lado que a gente está vendo aqui, é o lado que não está recebendo luz do Sol. Se ela não está recebendo luz do Sol, nós não vamos ver Lua ou vamos ver assim uma sombrinha de nada. Essa é a Lua nova. É aquela Lua que a gente não viu nada dela. Porque o lado que estava iluminado não é o lado que está virado para nós. Acontece que a Lua se movimenta. E aí, ela vai se movimentando. E quando ela chega aqui nesse ponto, veja só. Agora, ela continua sendo iluminada do lado que o Sol está. Acontece que nós vemos esse lado? Vemos, olha só. Mas nós não vemos esse lado todo. A gente vê essa partezinha só. Porque nós estamos vendo a Lua daqui, ó. A gente vai ver um lado iluminado, outro lado sem iluminação, um pedacinho de cada um. Essa Lua que nós vemos aqui é a Lua crescente. E aí a Lua continua seu movimento e quando ela chega desse lado de cá, veja bem, ela continua sendo iluminada só do lado que tem Sol, certo? Mas agora, aqui da Terra, a gente está vendo exatamente essa face iluminada. Então, ela tem aqui toda uma face iluminada. Do mesmo jeito que tinha aqui, do mesmo jeito que tinha aqui. Só que aqui a gente não via, porque o nosso ponto de vista é a Terra. Aqui a gente via meia parte iluminada, meia parte sem iluminação. E aqui a gente vê ela todinha iluminada. E a parte que não está iluminada existe? Existe, mas está de costas para nós, a gente não vê. Essa aqui é a Lua cheia. Então, essa é a Lua cheia. Aí, a Lua continua seu movimento e chega nessa parte. Nessa parte, ela continua sendo iluminada deste lado, continua sem iluminação desse lado. E, aqui, a gente está vendo, né, a partir desse ponto de vista. Então, da mesma maneira da crescente, a gente está vendo parte iluminada, parte não iluminada. Aqui é a Lua minguante. E ela vai continuar seu movimento até se tornar nova novamente. Então, é uma questão da parte que você vê da Lua. Você está vendo a parte iluminada ou você está vendo a parte que não está iluminada?
Olha que interessante. O nascer da lua, a culminação e o pôr da lua, assim como tem o pôr do sol, né, a hora que ela se esconde, vai variar de acordo com a fase da lua. Veja que legal isso aqui. A lua minguante, ela vai nascer às 24 horas, culminação às 6 horas e o pôr ao meio-dia. A lua nova vai nascer às 6 horas, culminação ao meio-dia e se pôr às 18. Aí você me diz assim, ué, professora, mas essa lua então só vai aparecer durante o dia? Bom, ela mal vai aparecer, mas é sim durante o dia. Veja só, a Terra está aqui, certo? Esse lado está iluminado, então esse lado é dia. A lua nova é essa lua que está aqui desse lado, que tem um lado iluminado, mas a gente não vê, portanto, o lado que a gente vê dela é o lado escuro mesmo. Ela está aparecendo para quem está desse lado da Terra. Quem está aqui, está à noite, não está vendo nesse momento. Então, sim, a lua nova vai aparecer durante o dia. A lua crescente vai nascer ao meio-dia, culminação às 18 e pôr às 24. E a lua cheia, aquela lua lindona, redonda, toda iluminada, vai aparecer às 18. Então, assim que começa a noite, aparece a lua cheia. Veja só como faz sentido. Aqui a gente tem dia, certo? Desse lado é noite. E é exatamente a lua, quando ela está desse lado aqui, que a gente vê a face toda iluminada. Então, ela vai nascer às 18, culminação à meia-noite e por às 6 horas de manhã ela já está sumindo. Então, a lua vai ter horários diferentes para aparecer no céu de acordo com a fase em que ela está. Por que a lua muda de tamanho? Às vezes, independente da fase, a lua parece maior ou parece menor. Por que isso pode acontecer? Aqui, quando nós falamos das órbitas, né, das órbitas dos planetas, da órbita da lua, a gente às vezes se esquece que ela não é circular, ela é elíptica. Uma elipse é quando você dá uma esticadinha no círculo. Então, existem momentos em que a lua está mais perto da Terra por causa dessa trajetória. Aí nós chamamos de perigeu. Nesse caso, a Lua vai parecer maior para nós. E nós temos o tempo em que ela está mais distante da Terra, que nós chamamos de apogeu, e que é o momento em que ela está mais distante. Então, ela vai parecer menor. Mas assim como ela não muda de formato, ela também não muda de tamanho. Isso é uma ilusão que a gente tem por causa do nosso ponto de vista aqui da Terra. A Lua tem influência sobre a Terra? Veja só, por que é que a Lua gira em torno da Terra? Porque a Terra exerce gravidade sobre a Lua. Sendo a Terra um corpo celeste bem maior do que a Lua, a gravidade da Terra atrai a Lua, que vai ficar girando em volta dela. Bom, e a Lua exerce gravidade sobre a Terra? Sim, exerce. Só que a Lua é bem menor do que a Terra. Então, a gente quase não nota essa influência. Mas nós podemos observar isso em relação à água que está no nosso planeta. Como a água é fluida, ela vai mostrar mais, né, vai demonstrar mais essa influência que ela sofre da Lua, da gravidade da Lua. Então, a Lua e as marés, a maior responsável pela movimentação das águas dos oceanos é a Lua, nosso satélite natural. Sem o poder de atração que ela exerce sobre as águas, os oceanos e mares ficariam no mesmo nível. Então, a gente sabe que a quantidade de água na Terra, ela não varia. A água vai ter um ciclo hidrológico, vai respeitar esse ciclo e vai se manter. Então, por que os oceanos, os mares aumentam de nível e baixam de nível? Por causa da gravidade que a Lua exerce sobre esse fluido. Então, tem sim uma influência. Calendário agrícola.
O calendário agrícola é uma fonte de informação que fornece ao produtor os meses nos quais se realizam a semeadura e a colheita de diversas culturas agrícolas ao longo do ano, de acordo com a região e o país. A agricultura é totalmente dependente das condições ambientais. As condições edafoclimáticas controlam o crescimento e o desenvolvimento das plantas e, consequentemente, elas devem ser adequadamente avaliadas antes de se implantar uma atividade agrícola. Então, veja só, as condições climáticas variam de acordo com as estações do ano, de acordo com a época. E essas condições climáticas são muito importantes para quem planta. As plantas têm necessidades diferentes em cada fase do seu cultivo. Então, a semente para germinar precisa de determinada condição, a planta para crescer precisa de outra condição, para florir, para frutificar. Então, é interessante, é muito importante que o agricultor tenha a noção, né, das fases da planta coincidirem com as melhores fases do ano, né, que vão ter as melhores condições climáticas para essa planta se desenvolver. Porque se uma colheita não for bem sucedida, um grande investimento será perdido, esse agricultor terá prejuízo e vai faltar alimento para a população. Então, o calendário agrícola é extremamente importante para atender as necessidades dessas culturas, para que a gente possa ter alimentos. Na gestão do agronegócio propriamente dita, a identificação de regiões com alto potencial de produção, isto é, áreas onde o clima e o solo sejam adequados para a cultura, é o passo decisivo para se alcançar uma agricultura sustentável, dinâmica e altamente produtiva. Na aula de hoje, nós observamos os movimentos realizados pela Terra e pela Lua. Nós entendemos como é que a Terra realiza o seu movimento em torno do Sol e em torno de si mesma e por que a Lua muda de forma, ou melhor, parece mudar de forma a cada fase. Nós entendemos que as fases da Lua duram aproximadamente 7 dias, mas isso não é exatamente assim. Você viu que a Lua está fazendo um movimento, ela não pula de uma fase para outra. Então, esse formato dela, essa fase, vai evoluindo aos poucos durante esses 28 dias, que são, né, o ciclo completo, tá bom? Percebemos que os nossos calendários são construídos com base nos movimentos da Terra e da Lua. Não só o calendário agrícola, não. Todo o nosso calendário. O dia é baseado no movimento de rotação. Então, uma rotação completa é um dia terrestre. O dia do nosso calendário é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno de si mesma. A semana é ali aproximadamente uma fase da Lua. Um ano é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol, ou seja, é o tempo de uma translação. Então, todo o nosso calendário é baseado nesse ritmo do movimento dos astros. Eu espero que você tenha aprendido muito com a nossa aula. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!